Imagine este momento. Uma jovem e experiente turista, Austin King, decide conquistar o Eagle Peak, um dos lugares mais difíceis e bonitos do Parque Yellowstone. Mas o que começa como mais um desafio da natureza se transforma em um pesadelo quando sua conexão com o mundo é cortada no meio de uma tempestade terrível. A cada passo, há mais neblina, chuva e medo. Sua última entrada no diário prevê o fim, mas ninguém sabia o que aconteceria depois. A neblina esconde não apenas seu caminho, mas também os segredos mais obscuros das montanhas. O que aconteceu com Austin? Por que seus rastros desaparecem no ar e a busca, que continua por meses, não traz respostas? Símbolos estranhos, luzes misteriosas e até vozes nas florestas. O que esses lugares escondem? Talvez não seja apenas a natureza, mas algo muito mais perigoso? Fique ligado para descobrir como essa história termina e não esqueça de se inscrever se quiser mais. Naquele dia de setembro, Austin King, um funcionário de 22 anos de um dos departamentos do Parque Nacional de Yellowstone, estava determinado a conquistar o Eagle Peak, um dos picos mais altos escondidos entre as imponentes montanhas. Sua preparação foi completa. Mapas, comunicações via satélite, experiência em muitas rotas e vários meses de trabalho no parque lhe deram confiança em suas habilidades. Austin sabia que o ambiente aqui era hostil e o clima imprevisível. Ele sabia muito bem que não se tratava apenas de uma caminhada, mas de um verdadeiro teste que lhe daria a oportunidade de entender do que era capaz. Em 14 de setembro, quando sua campanha estava apenas começando, não havia nenhum sinal de tempestade no horizonte, nenhum indício da catástrofe que estava por vir. Austin estava em ótima forma física, mentalmente preparado e pronto para uma jornada desafiadora, mas emocionante. Ele acordou cedo para aproveitar cada minuto de luz do dia. Sua rota foi cuidadosamente planejada, levando em conta todos os riscos possíveis. Mas algo nessa jornada estava fadado a dar errado. Só restava esperar por esse momento. O lugar para onde ele estava indo era especialmente atraente para os turistas. Eagle Peak, com mais de 3,3 km de altura, era conhecido por sua beleza cênica e vistas panorâmicas incríveis. O cume prometia ser seu triunfo, principalmente considerando que, durante todo o verão, Austin, trabalhando no parque, admirou a beleza desses lugares muitas vezes. Explorando os cantos mais remotos. Ele estava preparado para condições difíceis, sabia que as montanhas poderiam ser implacáveis, mas estava determinado. Os primeiros dias de caminhada ocorreram conforme o planejado. Ele deixou sua marca nas trilhas difíceis e desfrutou da atmosfera única da reserva. A natureza de Yellowstone não perdoava os fracos, mas podia ser gentil com aqueles que entendiam suas sutilezas. Havia muitas provações pela frente, mas era possível permanecer vivo e saudável aqui. Cada passo, cada decisão era importante. E Austin sentiu seu corpo e mente se fundirem com a natureza, tornando-se parte desse deserto majestoso e misterioso. Ele manteve contato com a família e amigos, enviando mensagens via telefone e via satélite. "Está tudo bem, está chovendo muito, mas continuo", escreveu ele em 17 de setembro, um dia antes de sua subida ao cume. Segundo parentes, ele estava calmo, apesar do mau tempo que se aproximava. Neblina, chuva e vento se tornaram seus novos companheiros, mas Austin, como um viajante experiente, não pensou em adiar a subida. "Eu ainda vou subir até o topo", ele repetiu, como se estivesse se encorajando. Não havia medo em sua voz, apenas determinação e confiança. Entretanto, quando Austin se aproximou do cume, o clima começou a piorar rapidamente. Fortes rajadas de vento, chuva e neve fustigavam as encostas das montanhas, e Austin se viu no meio dos elementos que ele teve que enfrentar de frente. Ele não era um novato, sabia que poderia enfrentar tal reviravolta. Mas algo dentro dele começou a lhe dizer que aquela tempestade não era apenas um fenômeno natural. A névoa escura que descia sobre as montanhas e a sensação de que alguém invisível o observava começaram a causar preocupação.
Foi nesse momento, de pé no cume frio, que Austin escreveu a última entrada em seu diário. Suas mãos estavam congeladas, sua respiração estava pesada e seus óculos estavam embaçados pelo ar frio. Ele sentiu seus pensamentos começando a se perder na névoa escura. E aqui está sua mensagem para sua família. Estou no Eagle Peak, vento forte e neblina, estou desorientado. Talvez eu esteja no caminho errado, mas vou continuar. Este é um dia que nunca esquecerei pelo resto da minha vida. Sua última entrada parecia prever um desastre, mas ninguém sabia exatamente o que aconteceria em seguida. Naquele momento, Austin não tinha ideia de que os elementos contra os quais estava lutando eram apenas o começo do que o esperava, no vazio enevoado das montanhas. Em poucas horas, sua conexão com o mundo foi cortada. No dia 20 de setembro, quando ele deveria retornar ao barco, ninguém o esperava. A neblina que se adensou sobre o cume não apenas escondeu seu caminho, mas também se tornou um símbolo de tudo o que se seguiu. À medida que o dia 21 de setembro avançava, a operação de busca continuou a ganhar força. Trabalhar em condições climáticas adversas nunca foi fácil no Parque Nacional de Yellowstone, especialmente em áreas montanhosas remotas que podem esconder muitos perigos. Mas agora que Austin King foi dado como desaparecido, a situação se tornou crítica. O desaparecimento repentino de um turista experiente, confiante em sua força e habilidades, virou de cabeça para baixo a ideia da segurança dessas viagens. Equipes de resgate, guardas florestais e voluntários agora trabalhavam lado a lado, tentando encontrar pelo menos algum vestígio. O percurso de Austin era bastante difícil, e seu caminho cruzava territórios pouco explorados. Embora cada passo estivesse registrado em seu diário, ninguém sabia exatamente o que poderia ter acontecido com ele naquele momento em que a neblina se tornou impenetrável. Não havia mais nada no local por onde Austin deveria ter passado, nem rastros nem equipamentos, o que normalmente seria fácil de encontrar se algo desse errado. Quando as equipes de busca chegaram ao seu suposto local de descanso na área superior de Howell Creek, não encontraram nenhum vestígio. O acampamento de Austin parecia intocado. Sua barraca estava armada e sua mochila estava por perto, mas ninguém encontrou nenhum vestígio dele. A câmera, o smartphone e outros pertences pessoais permaneceram no mesmo lugar. Era até estranho que não houvesse sinais visíveis de luta, nem vestígios de animais. Isso parecia especialmente paradoxal, porque esses lugares tendem a atrair animais selvagens, como ursos, raposas e lobos. Mas não foi encontrado nenhum vestígio de animais, o que fez duvidar ainda mais da lógica usual do que estava acontecendo. Esse foi o primeiro grande sinal de alerta. Nenhum rastro, nenhum sinal de luta, nada que pudesse explicar seu desaparecimento. Cada detalhe, cada elemento no local do seu acampamento levantava novas questões. Pesquisas no site não produziram resultados. A princípio, pensou-se que Austin poderia ter ido para um abrigo mais seguro para esperar o mau tempo passar. Mas mesmo com tal cenário, vestígios de seu caminho deveriam ter permanecido. Mas eles não estavam lá. E isso fez com que a equipe de resgate suspeitasse do pior. Logo, os pesquisadores começaram a usar métodos mais avançados. Drones, cães e drones equipados com equipamentos especiais para visão noturna. Relembrando suas últimas mensagens, eles decidiram explorar a área de Eagle Peak e áreas adjacentes da Floresta Nacional. Mas aqui também não havia vestígios. Vastas áreas cobertas por florestas densas e penhascos difíceis de navegar não forneceram respostas, e as más condições climáticas apenas tornaram a busca mais difícil. No entanto, apesar de todo o cuidado e volume de trabalho, eles ainda encontraram algo. No cume do Eagle Peak, onde Austin, segundo seu diário, visitou em 17 de setembro, seus rastros foram encontrados. Mas essas não eram pegadas comuns. Era um bilhete que ele havia escrito no dia em que desapareceu. O texto estava ilegível, quase ilegível, como se ele estivesse escrevendo com dificuldade segurando um lápis.
Mas era uma mensagem? Suas últimas palavras são sobre como ele não consegue encontrar o caminho certo, sobre o vento forte e a pouca visibilidade. Não consigo sentir meus dedos, escreveu Austin. Não consigo descobrir para onde estou indo. Meu caminho não é o certo. Cometi um erro de direção. É tão assustador aqui. O clima está insuportável, chuva, neve, granizo. Estou cansado demais para continuar. Nem acredito que cheguei até aqui. Não consigo respirar, não consigo enxergar. Tudo ao redor simplesmente desaparece. Este fragmento do diário foi realmente perturbador. Havia ansiedade e desespero em sua voz. Ele encerrou a entrada com a frase: "Hoje será meu último dia. Não sobreviverei a esta tempestade aqui." As palavras finais de Austin soaram como uma previsão, como uma revelação, mas também forçaram os pesquisadores a darem mais um passo para trás. A neblina no pico da águia e as palavras agora soavam como um aviso. Ele sentiu que não conseguia lidar com a situação, que a natureza ao seu redor começou a absorvê-lo, tornando-se um muro intransponível. Qualquer um que estivesse lá sabia com certeza que suas chances de sobreviver naquela montanha estavam diminuindo rapidamente. Assim terminou um capítulo de uma história que começou a tomar rumos inesperados. O clima na montanha continuou a piorar, mas os buscadores não desistiram. Eles seguiram cada pista, cada reviravolta dos acontecimentos, mesmo quando tudo começou a parecer sem sentido. No horizonte, nas terras distantes e imprevisíveis de Yellowstone, a neblina escondia não apenas a visibilidade, mas a própria verdade do que havia acontecido com Austin. À medida que os pesquisadores continuavam seus esforços, eles começaram a encontrar um novo mistério. Apesar da intensidade da busca, nenhum dos locais descobertos forneceu respostas claras. Tudo permaneceu na sombra, como se a própria natureza de Yellowstone estivesse escondendo algo por trás de suas neblinas escuras e do clima em rápida mudança. Com o passar do tempo, houve uma sensação crescente de que o desaparecimento de Austin não foi um acidente, mas parte de algo muito maior e mais terrível. Foi então que a família de Austin, apesar do fim oficial da operação de busca, decidiu agir à sua maneira. Seu pai, Brian King, decidiu retomar as buscas na primavera de 2022, quando o derretimento da neve tornará a área mais acessível. Mas, por enquanto, isso era impossível. A ansiedade reinava no ar e os pensamentos sobre seus entes queridos não lhes davam paz. Ele não podia simplesmente desaparecer. Ele estava muito preparado, muito experiente para ser engolido pela natureza, disse seu pai. A cada dia que passava, mais e mais pessoas, incluindo turistas e moradores locais, começaram a perceber o que havia acontecido como algo mais do que apenas uma perda acidental. Ficou claro para todos que Yellowstone não era apenas um lugar de natureza selvagem, com seus próprios perigos, mas também algo mais misterioso, algo que desafiava qualquer explicação lógica. Moradores já relatavam eventos estranhos no parque antes mesmo do desaparecimento de Austin. Histórias de luzes misteriosas, sons estranhos e sensações estranhas, como se alguém estivesse sempre observando você, se tornaram parte do folclore da região. Esses rumores se tornaram cheios de misticismo, se espalhando mais a cada ano e aumentando a tensão. Todas essas informações fizeram autoridades e especialistas se perguntarem: o desaparecimento de Austin estaria relacionado a algum desastre natural ou a algo sobrenatural? Mas aqueles mais envolvidos na investigação começaram a concluir que o desaparecimento poderia ter sido mais do que apenas uma tragédia. Alguns até começaram a procurar paralelos com casos anteriores em que turistas desapareceram sem deixar vestígios e ninguém sabia dar uma explicação precisa. Apesar disso, quase todos os especialistas e investigadores acreditavam que algo mais mundano, embora inexplicável, poderia estar por trás do desaparecimento. Uma das versões mais populares era que Austin acidentalmente perdeu o rumo
e acabou em áreas montanhosas intransitáveis, onde mapas mal processados e dados de satélite não conseguiram ajudar. Mas ainda havia perguntas. Por que seu equipamento, até mesmo partes de sua barraca e mochila, ainda estavam em perfeitas condições? Por que não havia sinais de luta, mesmo sabendo que a área tinha alto risco de ataques de animais? À medida que as operações de busca se tornaram mais intensas, vários turistas que estavam na área começaram a compartilhar suas experiências estranhas. Um deles era um viajante experiente que, em determinado momento, descreveu sua jornada como algo bastante assustador. Ele afirmou que na área de Eagle Peak sentiu um olhar, uma presença que parecia estar observando-o, mesmo que não houvesse ninguém por perto. Sua história correspondia ao que foi descrito por outras pessoas que visitaram esses lugares. Eles disseram que nesta área sempre parecia que alguém estava te observando. Algo invisível, evasivo, como se a própria natureza não desse descanso e escondesse algo que vai além da percepção usual. Foi nesse ponto, quando muitos começaram a acreditar em poderes sobrenaturais, que as autoridades começaram a procurar explicações mais racionais. Um teórico até sugeriu que o desaparecimento de Austin poderia estar ligado às chamadas zonas anormais do parque, onde anomalias espaciais poderiam desviar as pessoas ou confundi-las. Essas teorias sobre zonas escuras, supostamente invadindo a realidade, pareciam algo além da explicação científica, mas atraíram atenção. Alguns pesquisadores argumentam que os processos geotérmicos existentes, escondidos no subsolo, podem influenciar as percepções das pessoas, fazendo com que elas experimentem sensações estranhas ou até mesmo alucinações. Outros acreditavam que os fortes campos magnéticos característicos de Yellowstone podem ter desempenhado um papel na desorientação. Mas todas essas teorias, embora tivessem o direito de existir, não forneciam respostas claras à pergunta: por que ninguém conseguia encontrar vestígios de Austin, apesar de todos os esforços e da tecnologia moderna? A cada dia que passava, a incerteza só aumentava. A família de Austin continuou procurando por respostas, apesar da falta de pistas oficiais e a ideia de que o desaparecimento de Austin era parte de um mistério maior e mais sombrio ficou mais forte no ar. Há algo errado com essas montanhas, disse um de seus amigos. Meses se passaram e a busca por Austin King não produziu os resultados desejados. O tempo e a natureza pareciam ter engolido tudo relacionado ao seu desaparecimento. O parque de Yellowstone, com suas montanhas majestosas e florestas imponentes, tornou-se para muitos um símbolo não apenas de beleza, mas também do perigo que espreita em seus cantos mais remotos. Estava cheio de mistérios, mas o desaparecimento de Austin levantou a questão: por que a natureza é tão persistente em esconder as respostas? Apesar de todos os esforços, a operação de busca chegou à sua conclusão lógica em outubro de 2022. Quando o tempo começou a piorar e os ventos gelados trouxeram tempestades de neve, a equipe de busca declarou oficialmente que era impossível continuar seu trabalho, mas isso não significou o fim da busca. A família de Austin, apesar de tudo, continuou lutando por respostas, não querendo perder a esperança. O pai de Austin, Brian, tomou uma atitude que muitos consideraram inútil. Ele prometeu continuar a busca independentemente das condições climáticas e sem assistência oficial. No entanto, apesar da vontade da família e dos amigos, a busca foi difícil. A área permaneceu fora do controle não apenas das pessoas, mas também da tecnologia. Imagens de satélite, sensores infravermelhos e drones não conseguiram fornecer pistas claras. Nem mesmo cães de busca treinados para encontrar pessoas conseguiram encontrar vestígios. O terreno era difícil de atravessar e cada dia de busca se transformava em uma luta com a própria natureza. O vazio assustador que cercava Eagle Peak e outras áreas onde Austin poderia estar não oferecia nenhuma evidência de sua presença. Tudo parecia vazio e sem vida. Enquanto isso, a história de Austin
começou a ganhar ainda mais força na mídia, chamando a atenção para os estranhos eventos que aconteciam no Parque Yellowstone. Moradores locais começaram a falar sobre luzes noturnas que viam de longe. Na escuridão, em meio à densa floresta, essas luzes bruxuleantes não pareciam simples lanternas ou qualquer outro fenômeno luminoso familiar. Pessoas que os viram os descreveram como algo estranho e inexplicável. Essas luzes não foram registradas em mapas e não estavam associadas a locais conhecidos onde fontes de luz poderiam ser instaladas. Eles se moviam, desapareciam, apareciam nos lugares mais inesperados. O vento, as folhas, a neblina, tudo ao redor parecia contribuir para a criação de uma atmosfera mística na qual sombras escuras ganhavam vida. Alguns turistas começaram a brincar que essas luzes eram as almas dos desaparecidos. Mas essas piadas também causaram alarme entre aqueles que não acreditavam no sobrenatural. No entanto, essas luzes se tornaram cada vez mais frequentes e as pessoas começaram a se perguntar: talvez isso seja um sinal de que algo estranho está acontecendo neste lugar? Guias locais disseram que já tinham visto essas luzes antes, mas nunca deram importância a isso, pensando que eram apenas um fenômeno natural até o desaparecimento de Austin. Agora tudo parecia diferente. À medida que a busca prosseguia na primavera de 2023, não era mais uma questão exclusiva da família Austin. Mais e mais pessoas, incluindo voluntários, se juntaram à busca, inspiradas pela história e pelas lendas que começaram a crescer em torno de seu desaparecimento. Eles estavam prontos para ir onde os rastros desapareciam, apesar das dificuldades, e eles próprios disseram que algo estranho está acontecendo nessas montanhas. As investigações recomeçaram, mas agora, além dos métodos habituais de busca, ouvia-se cada vez mais a versão de que talvez o desaparecimento de Austin fosse de natureza sobrenatural. Pessoas que antes eram céticas sobre histórias de fenômenos misteriosos começaram a mudar seu ponto de vista. Absorto na busca, o pai de Austin continuou insistindo que seu filho estava vivo. Ele ainda está por aí em algum lugar, só não consegue encontrar o caminho de casa, disse ele, saindo várias vezes para as áreas que Austin havia visitado pela última vez. A busca continuou, mas foi nesse ponto que novos detalhes surgiram e adicionaram ainda mais estranheza à história. Durante um dos turnos noturnos, um incidente estranho ocorreu no grupo de busca. Um dos participantes, seguindo a trilha, notou um par de pequenas luzes aparecerem à sua frente. Essas luzes não pareciam ser uma fonte de luz, mas sim algo se movendo no vazio. Ele tentou segui-los, mas assim que se aproximou, as luzes desapareceram, deixando-o em completo silêncio e escuridão. Lembrando-se das histórias de outras pessoas sobre fenômenos semelhantes, ele chegou à conclusão de que isso era algo mais do que apenas uma ilusão de ótica. Na manhã seguinte, o grupo descobriu uma trilha estranha. Não na forma de pegadas ou equipamentos, mas na forma de um galho rasgado, como se alguém tivesse tentado se esconder entre as árvores. Mas não havia ninguém por perto. Era algo inexplicável e assustador. Talvez tenha sido apenas uma coincidência, mas o galho se tornou um símbolo de mais um mistério não resolvido que continuava a assombrar a busca de Austin. A neblina que cobria esses lugares não era apenas um fenômeno natural. Era um fantasma que não dava acesso à verdade, escondendo vestígios e evidências, impedindo que se entendesse o que aconteceu com quem desapareceu e o que realmente estava acontecendo naquelas montanhas. As montanhas estavam silenciosas, mas seu silêncio era assustador e cheio de segredos que talvez nunca fossem revelados. O verão de 2023, enquanto a busca por Austin continuava, foi o momento em que a crença popular na mística de Yellowstone atingiu seu auge. Apesar da aparente futilidade da busca, um grupo de voluntários e investigadores continuou caminhando pelas trilhas e procurando por pelo menos alguns sinais do que poderia ter acontecido com Austin. A natureza era seu único inimigo, e todos os esforços foram reduzidos a um objetivo simples:
encontrar vestígios, mesmo as menores pistas, que pudessem fornecer uma resposta. Mas algo estranho estava acontecendo nessas montanhas. Até mesmo turistas experientes que vinham procurar Austin começaram a sentir algo inexplicável. Eles encontraram situações em que o mapa mostrava um caminho, mas a realidade dava resultados completamente diferentes. Os caminhos que eles percorreram diversas vezes começaram a parecer estranhos, e os marcos naturais pareciam como se eles não se lembrassem deles. Muitas vezes me deparei com lugares que pareciam familiares, mas não eram os mesmos de antes. Um incidente particularmente perturbador ocorreu quando uma das equipes de busca descobriu pegadas estranhas em uma floresta densa, não muito longe do local onde Austin foi visto pela última vez. As pegadas não pareciam pegadas normais de humanos ou animais. Eles eram confusos, borrados, mas havia uma sensação de que alguém ou algo estava se movendo pela área e deixando rastros que não poderiam ser explicados por métodos convencionais. Essas pegadas desapareceram como se uma parede invisível na frente delas as cortasse, interrompendo qualquer tentativa de entender para onde elas levavam. Nenhum sinal de vida, nenhum contorno, apenas vazio e impressões borradas. O grupo envolvido nessa busca não conseguia entender por que os rastros encontrados desapareciam bem no centro da floresta, como se algo os estivesse engolindo, apagando-os da face da terra. A surpresa e a ansiedade começaram a aumentar. Alguns dos participantes da missão começaram a sussurrar sobre fenômenos estranhos que já tinham visto antes. Luzes e sombras que pareciam aparecer entre as árvores, desafiando a lógica. Tudo isso começou a se juntar em uma grande imagem, uma imagem de algo que não podia ser explicado, algo sobrenatural. O processo de busca se tornou ainda mais desesperador e a tensão dentro da equipe aumentou. Alguns voluntários começaram a perder a confiança em seu sucesso, mas apesar disso, outros não conseguiam parar, porque acreditavam que em algum lugar nessas florestas permanecia a verdade que estava escondida há muito tempo. Cada lugar que encontravam, cada detalhe estranho, os deixava cada vez mais confusos. Eles continuaram a busca, movidos pela determinação, como se cada passo os aproximasse da solução. À medida que a busca continuava, uma nova ameaça surgiu no horizonte. As áreas devastadas que antes eram verdes e cheias de vida, agora estavam vazias e sem vida. Os vestígios de animais desapareceram, e os poucos sinais da natureza que restaram pareciam estar sujeitos a uma força desconhecida que tentava esconder algo. Esses espaços vazios não poderiam ser explicados por processos geográficos ou naturais. Elas conduziam ao desconhecido, como se extraíssem delas tudo o que pudesse lançar luz sobre o que estava acontecendo. Uma das descobertas mais estranhas desse período foi um arquivo de áudio gravado encontrado no que parece ter sido o local de descanso final de Austin. Este arquivo foi gravado por seu dispositivo de satélite e continha sua voz. Entretanto, apesar de suas palavras terem sido ouvidas na gravação, a atmosfera não parecia corresponder ao seu estado normal. Não sei como seguir em frente. Estou aqui e sinto algo se aproximando de mim. Ele está observando. Eu posso sentir isso bem ao meu lado. Não consigo entender o que está acontecendo. Ouço vozes, mas elas não deveriam estar aqui. Não sei o que fazer, mas tenho que seguir em frente. A última frase da gravação soou com medo e tensão óbvios. No momento da gravação, especialistas acreditam que Austin estava em pânico. No entanto, o que chocou a todos foi o fato de a gravação ter parado logo depois. As leituras do dispositivo desapareceram, como se ele tivesse sido desligado pela própria natureza. À medida que a busca se expandia, os rastros pareciam se tornar cada vez mais inexplicáveis. Os participantes que entraram na zona de perigo descobriram pedras estranhas com símbolos esculpidos nelas que eles não conseguiram identificar. Essas imagens não se encaixavam em nenhuma teoria cultural ou arqueológica conhecida. Pareciam algo que poderia não pertencer a esta época, mas a algo de outro mundo.
mais e mais pessoas começaram a teorizar que o que está acontecendo no parque de Yellowstone pode estar conectado a mistérios antigos que estão consumindo tudo em seu caminho. E o desaparecimento de Austin não foi apenas uma tragédia, mas parte de um quadro místico maior e mais perigoso. Enquanto isso, a busca continuou, deixando para trás apenas vestígios desaparecidos, espaços vazios e símbolos misteriosos. A cada passo, a cada nova descoberta, a busca se assemelhava cada vez mais a uma viagem às profundezas desconhecidas da própria natureza, que guardava seus segredos e não dava respostas fáceis. As respostas estavam escondidas em algum lugar entre as árvores, em cada esquina, mas nunca foram encontradas. Todo o Yellowstone se tornou uma grande questão. Não importa o quanto eles tentassem resolver o mistério do desaparecimento de Austin. Cada tentativa encontrava um novo obstáculo. Seus rastros pareciam se dissolver no ar, e a cada passo, os buscadores sentiam que algo naquelas montanhas não lhes dava paz. O vazio aterrorizante e a força desconhecida que escondia as respostas os deixaram cada vez mais confusos. As florestas de Yellowstone pareciam estar cheias de muros invisíveis que não permitiam ir mais longe e resolver o enigma. Mas foi justamente nessa ignorância, em meio a inúmeras tentativas de encontrar vestígios, que novas e estranhas descobertas começaram a surgir, levando os pesquisadores a acreditar que um segredo antigo e perigoso estava escondido nessas montanhas. Em julho de 2023, quando as buscas foram retomadas, um dos primeiros eventos que causou um choque triplo nas fileiras do grupo de busca foi a descoberta de estranhos objetos rituais. Esses objetos, como pesquisas posteriores mostraram, não poderiam ter pertencido a nenhuma tribo local ou a turistas. Eles eram muito antigos e misteriosos para serem explicados como atributos comuns da vida cotidiana. E embora arqueólogos, especialistas e investigadores não pudessem dar explicações precisas de imediato, nenhuma das explicações científicas poderia considerar esses objetos como algo aleatório. Um desses objetos foi encontrado no mesmo lugar onde se acredita que Austin fez o último contato com o mundo exterior. O grupo descobriu uma laje de pedra esculpida que continha símbolos e cenas consistentes com antigos rituais religiosos. Esses desenhos retratavam figuras em pé diante de uma fogueira misteriosa, e ao fundo havia linhas e círculos estranhos que pareciam não apenas desenhos, mas mapas ou diagramas indicando pontos importantes na área. Lendas locais falavam de cultos esquecidos e rituais secretos associados a Yellowstone, mas até agora essas histórias eram percebidas como mitos. No entanto, a cada dia que passava, ficava cada vez mais óbvio que havia algo mais escondido nesses símbolos do que apenas decoração ou uma imagem. Alguns pesquisadores começaram a procurar analogias com outras culturas antigas, e logo começaram a surgir referências sobre cultos que adoravam os espíritos da natureza que viviam nessas áreas montanhosas. Mas mesmo aqueles que inicialmente duvidaram não puderam negar que esses símbolos e objetos simplesmente não poderiam ser acidentais. Não era apenas um legado, era algo que tentava comunicar alguma mensagem esquecida ao mundo. Alguns teóricos começaram a sugerir que o desaparecimento de Austin não foi resultado de um acidente aleatório ou de um erro na trilha, mas sim que ele se tornou parte de algo muito mais antigo e complexo. Eles conversaram sobre como ele pode ter acidentalmente tropeçado em algo que estava escondido nesses lugares por muitos séculos, e seu desaparecimento era parte de alguma natureza desse mal que espreita nessas montanhas. Assim, surgiu a teoria de que o Parque de Yellowstone não era apenas uma reserva natural, mas uma espécie de guardião de forças antigas, que começavam a despertar com o início de certos ciclos de tempo. Histórias de luzes estranhas, sons misteriosos e a sensação de estar sendo observado começaram a tomar novas formas, e agora parecia que tudo isso poderia estar conectado a algo mais poderoso e potente. Moradores e pesquisadores começaram a teorizar
que o desaparecimento de Austin King e outros na área pode ter ocorrido porque ele foi vítima de algum ritual ou cerimônia sobrenatural que acontecia nessas terras antigas. Alguns tentaram encontrar uma explicação lógica para esses eventos, enquanto outros não conseguiam mais se livrar da sensação de que estavam diante de algo que não podia ser explicado. Vários historiadores que exploraram a área afirmaram que a natureza de Yellowstone tem um poder extraordinário escondido em suas profundezas. Histórias de desaparecimentos inexplicáveis ocorridos nessas terras ocasionalmente aparecem em registros históricos. A cada ano, eles se tornavam mais e mais confusos e místicos. Cada vez mais havia referências a rituais e cultos antigos que adoravam entidades desconhecidas que viviam nesses lugares. Um pesquisador local, que passou muitos anos procurando vestígios antigos de civilizações no parque de Yellowstone, afirmou que esses desaparecimentos não foram acidentais. Há algo mais vivo aqui do que podemos entender, disse ele quando solicitado a explicar tudo o que aconteceu nos últimos anos. As montanhas, sua neblina, florestas e lagos, tudo isso parece esconder de nós a verdadeira essência. Talvez o desaparecimento de pessoas não seja um castigo, mas sim um teste pelo qual passam aqueles que se deparam com este lugar. A cada nova descoberta, a cada nova história, o desaparecimento de Austin se tornava um mistério não resolvido, cujos ecos ecoavam por toda a cidade e entre os turistas. Quanto mais a busca avançava, mais dúvidas surgiam. Esses desaparecimentos foram resultado de tragédias aleatórias ou fizeram parte de um antigo véu que escondia uma história antiga obscurecida pelo tempo? Em Yellowstone, onde a noite trazia silhuetas escuras contra o pôr do sol ardente, cada passo se tornava mais incerto. A natureza aqui não era apenas severa, era indizivelmente misteriosa, e as sombras do passado absorviam cada vez mais a luz. À medida que a primavera de 2024 avançava, a busca por Austin, King e outros caminhantes desaparecidos no Parque Yellowstone começou a parecer mais do que apenas uma série de eventos infelizes. Cada vez mais pessoas começaram a perceber que os desaparecimentos na região não tinham uma explicação simples. Essas montanhas, essas florestas e lagos, lugares que antes pareciam seguros e cheios de vida, agora se tornaram um símbolo de incerteza, misticismo e ameaça. A cada ano a situação se tornava mais alarmante. Novos desaparecimentos, casos estranhos como o de moradores locais e turistas, sons inexplicáveis ouvidos à noite e as mesmas luzes que apareciam e desapareciam. Nas florestas, só colocavam mais lenha na fogueira das hipóteses. Yellowstone não era mais visto como um parque nacional comum. Era um lugar que escondia algo mais por trás dele, algo que desafiava qualquer explicação lógica. Quando o grupo de busca retornou ao Eagle Peak, no início de maio de 2024, eles estavam determinados a terminar o que haviam começado. Já se passaram quase 2 anos desde que Austin desapareceu, e quase tudo o que encontraram foram rastros que não levam a lugar nenhum. Mas o grupo não desistiu. Esta era a última chance de desvendar esse mistério obscuro. Escalar o Eagle Peak foi desafiador, especialmente devido ao histórico de fortes nevascas e rajadas de vento nas montanhas. No topo da montanha havia o mesmo silêncio que assombrou os buscadores desde o início. Cada passo à frente parecia um passo em direção ao vazio, em um lugar que não estava vivo em si mesmo, mas que ao mesmo tempo não o deixava ir. A sensação de que estavam sendo observados, de que algo invisível observava cada movimento deles, não os abandonou desde o momento em que entraram naqueles lugares malditos. Quando o grupo chegou ao topo do Eagle Peak, algo estranho aconteceu. Um dos membros da equipe, que estava seguindo cuidadosamente o mapa e os pontos de referência, de repente percebeu que sua rota estava começando a mudar estranhamente. O mapa não correspondia ao que eles viam na realidade. Bem na frente deles, tendo como pano de fundo uma alta montanha, havia outro pico do qual nunca tinham ouvido falar. Não estava marcado no mapa,
e nenhum dos exploradores conseguia se lembrar de quando foi adicionado à rota. Não foi apenas um erro de mapa. Foi como se algo de repente deixasse de fazer parte da realidade e se tornasse uma manifestação do desconhecido. É difícil descrever a sensação, mas para aqueles no topo, parecia que a própria montanha estava começando a mudar de forma. As sombras ficaram maiores e a névoa pareceu engrossar, envolvendo-os como se tentasse engolir cada um deles. O clima também começou a mudar. Tudo ao redor se tornou de alguma forma irreal, como num pesadelo, mas havia uma coisa que fez o grupo sentir medo de verdade. Eles não tinham ideia de como chegaram àquele lugar. Naquele momento ficou claro que nem o mapa, nem a tecnologia poderiam ajudá-los. A coisa mais estranha aconteceu depois. Entre o grupo, havia dois que ficaram de lado, notando vários objetos estranhos, que apareceram de repente no sopé da montanha. Esses objetos pareciam ser itens perdidos, deixados por viajantes anteriores, mas sua localização estava completamente fora do lugar, como se alguém ou alguma coisa tivesse movido os itens. Estava tudo caótico, mas era justamente essa desorganização e a estranheza de tudo o que estava acontecendo que fazia o coração dos participantes apertar. Um dos objetos pertencia a Austin, sua mochila com seus pertences um pouco fora do lugar, como se tivesse sido deixada ali não com pressa, mas com intenção. Essa descoberta deixou a equipe completamente perplexa. O que isso significa? Por que estava aqui? Como as coisas dele foram parar nesse lugar onde eles achavam que ninguém poderia estar? O mistério desses lugares continuou a ameaçar todos que ousaram buscar respostas. As lendas e mitos sobre estranhos desaparecimentos em Yellowstone agora pareciam mais do que apenas rumores. Elas eram realidade, parte do desconhecido que sempre esteve nas sombras, escondido de olhares curiosos. O pensamento mais assustador era que a montanha estava silenciosa, mas não estava vazia. Não havia espaço para explicações simples nesses lugares. A natureza e seu poder não criaram simplesmente esses mistérios. Eles estavam vivos, não podiam ser controlados pelas pessoas e continuaram a existir, levando aqueles que tentavam entendê-los para fora do erro. A cada passo, a cada nova descoberta, Yellowstone se tornava cada vez mais insuportável e misterioso. Apesar de todos os esforços e buscas, as respostas continuaram a escapar, como a neblina que cobre os cantos mais escuros dessas montanhas. Tudo o que restou foi um silêncio que não pôde ser quebrado. Os picos das montanhas permaneceram inabaláveis e as sombras do passado carregavam um poder impossível de entender e decifrar. O verão de 2024 foi gasto em buscas. A busca pela verdade, a busca por uma resposta, a busca por algo que pudesse explicar, pelo menos parcialmente, o desaparecimento de Austin King e outras pessoas desaparecidas, se transformou em uma luta longa e dolorosa. O tempo não trouxe paz à família de Austin. A equipe de busca, ou mesmo a muitos outros que continuaram acreditando na possibilidade de encontrar pelo menos alguns vestígios. Entretanto, apesar de todos os esforços, a verdade permaneceu fora de alcance, e a montanha, como sempre, permaneceu em silêncio. A cada mês que passava, as dúvidas sobre a sobrevivência de Austin se tornavam cada vez mais óbvias. A busca, que começou como uma missão com o firme objetivo de trazê-lo de volta para casa, tornou-se cada vez mais simbólica. O pai de Austin, Brian, não desistiu, apesar de a opinião pública e as autoridades já terem se conformado com o fato de que seu filho não poderia ser trazido de volta. Brian estava decidido. Ele está vivo, repetia como um mantra para quem quisesse ouvir. Para ele, não era apenas uma busca, era um dever sagrado encontrar seu filho, entender o que aconteceu. Mas não importa o quanto tentassem, nada os aproximava da verdade. As montanhas Yellowstone continuaram a guardar seus segredos, deixando para trás apenas vazio e neblina. A cada ano, a busca se tornava mais e mais inútil. Além disso, o terreno, que parecia ser um dos mais perigosos e difíceis de atravessar, abria obstáculos cada vez mais intransponíveis diante deles.
rochas, desfiladeiros estreitos, avalanches e mudanças climáticas inesperadas. A natureza foi criada para esconder tudo da vista. Mas havia outras forças agindo despercebidas, esperando. Já fazia 2 anos que Austin havia deixado este mundo, e cada dia parecia menos conectado à realidade. Todos os vestígios que haviam sido tão diligentemente procurados haviam desaparecido, e os que restaram apenas indicavam que este mundo e este parque não eram o que pareciam. Um dia, em agosto de 2024, Brian King, apesar de sua determinação inabalável, começou a duvidar. Ele ficou sentado a noite toda na orla da floresta, onde estava o último vestígio de seu filho, e olhou para as estrelas. Ele viu a luz diminuir, o raio de esperança desaparecer. Essas estrelas não pareciam ser seu filho, mas outra coisa, algo que o observava de longe, invisível e distante. Ele sabia que não conseguiria fazê-los voltar, sabia que não conseguiria chamar sua família de volta, mas continuou. As lendas sobre o Parque Yellowstone, seus cantos inexplorados e eventos inexplicáveis se tornaram cada vez mais reais. Tudo o que restou depois da busca foi um vazio enorme e terrível. Quanto mais as pessoas tentavam desvendar os mistérios dessas terras, menos respostas encontravam. Tudo o que encontraram foram sombras, rastros desaparecidos, fragmentos de fatos. Era como se todos que tentassem encontrar algo aqui simplesmente desaparecessem. Austin, Paul, Daniel, seus desaparecimentos se tornaram símbolos desse mistério que nunca será resolvido. Embora seus nomes ainda sejam mencionados em todos os tipos de reuniões e conferências sobre segurança na natureza, o próprio Yellowstone continuou a viver sua própria vida, escondendo seus segredos. Cada desaparecimento fazia parte de um ciclo desconhecido, que desafiava a compreensão humana ou os padrões normais. Foi aqui, entre as águas frias dos lagos e as sombras profundas, onde a neblina não desaparecia nem nos dias mais claros, que permaneceram perguntas sem respostas. Não importa o quanto as pessoas tentassem entender o que estava acontecendo, suas tentativas se perdiam no vazio denso, quase material. Por fim, a busca foi encerrada e o caso de pessoas desaparecidas em Yellowstone foi oficialmente encerrado. No entanto, para muitos dos que continuaram a busca, o mistério permaneceu vivo. Eles sabiam que a montanha era silenciosa, que seus corações e fogos permaneciam invisíveis e que todos que chegavam ali deixavam um pedaço de si naquele lugar abissal. Não importa quão ocultos seus rastros estivessem, eles continuaram existindo, simplesmente desapareceram nas sombras, tornando-se para sempre parte do mundo nebuloso de Yellowstone. E assim, no final, o desaparecimento de Austin King e das outras pessoas desaparecidas se tornou não apenas parte da história deste parque, mas também parte do próprio parque, parte de seus segredos desconhecidos que nunca foram revelados. O mistério permaneceu sem solução, as montanhas permaneceram em silêncio, e tudo o que restou foi a pergunta: o que esta terra esconde?